das Contas Públicas, em meio à discussão sobre a meta fiscal, o ministro Fernando Haddad se reuniu com o relator da LDO, Danilo Forte, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Reportagem de Brasília, Janaína Camelo. Logo cedo, o presidente Lula convocou seus principais ministros envolvidos na construção orçamentária. Eles se reuniram com o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso, o deputado Danilo Forte, do União. A pauta foi revisar ou não a meta fiscal para o ano que vem, que prevê déficit zero nas contas públicas. Após o encontro, o ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, anunciou a decisão. O primeiro objetivo é deixar claro e explícito que não tem iniciativa do governo para alterar a meta fiscal já estabelecida na LDO que o governo encaminhou para o Congresso Nacional. Então, deixamos isso explícito, não existe qualquer e não vai existir qualquer iniciativa do governo de alterar essa meta fiscal. Essa era a proposta do ministro Fernando Haddad desde o início do ano, mas que virou alvo de polêmica quando o presidente Lula disse que dificilmente seria possível cumprir déficit zero. Uma ala do governo chegou a propor a alteração para 0,5% ou 0,75% do PIB em dívida para o ano que vem. O governo diz que será feito um esforço para cumprir a meta, ou seja, aprovar até o fim do ano matérias no Congresso que prevêem um aumento de arrecadação. Duas delas são as que tributam os fundos offshore e exclusivos e as apostas esportivas. Ambas já passaram pela Câmara e agora estão em análise no Senado. O grande impasse está na proposta que regulamenta as subvenções do ICMS, o que impede que empresas descontem do imposto de renda os incentivos fiscais concedidos pelos estados. A medida gera impacto aos empresários que têm pressionado os deputados para que a proposta não seja aprovada. Enquanto isso, o governo tenta convencer os líderes partidários, mas ainda não há acordo para a votação da matéria. Na reunião aqui no Palácio do Planalto, o ministro Fernando Haddad apresentou uma equação que prevê também a aprovação dessa medida para chegar ao resultado de déficit zero. Após a reunião com o presidente Lula e ministros, o relator da LDO, Danilo Forte, disse não apostar tanto assim na aprovação da proposta. O ministro Haddad é otimista, né? Eu não sou tão otimista quanto ele, né? Porque é uma coisa ainda muito mal compreendida, muito mal entendida pelo setor empresarial. E no momento de crise e dificuldade na economia que nós estamos vivendo hoje, tudo aquilo que traz insegurança para os investimentos é ruim para o país. Então, eu acredito que esse é um debate que ainda vai se aprofundar no Congresso Nacional, né? Tem também essa expectativa dessa votação dessa matéria, mas até agora não tem nem sequer um relator constituído. A votação do relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias está marcada para a semana que vem. Na segunda-feira, haverá uma nova reunião entre o relator e o governo. Ô Dora, analisando essa questão e vendo as avaliações de outros analistas, muito se fala que teria sido uma vitória de Fernando Haddad. Mas é possível ter uma vitória, mesmo que esse número não seja atingido para o ano que vem? Olha, desde que houve toda a confusão criada pelo presidente Lula, aquela declaração e tal, eu nunca coloquei a coisa assim como vitória de um, derrota de outro, sabe, do Rui Costa. Acho que não é correto colocar as coisas assim. Mas que o ministro Fernando Haddad consertou a situação, não resta a menor dúvida. Agora, isso não quer dizer, você viu que o ministro Padilha falou que não haverá proposta de alteração da meta por iniciativa do governo, o que não significa que não possa haver por iniciativa do Congresso, evidentemente, articulado com o governo, mas não agora, né? Agora, em março, lá, quando houver aquele encontro de contas, né, receitas e despesas, é que se vai ver como é que as coisas ficam, como é que a aprovação das medidas de aumento de arrecadação e mais, né, se o governo vai fazer a sua parte na contenção de gastos, porque não adianta só apostar, como o governo aposta, no aumento da arrecadação. Para o cumprimento da meta é preciso também que o governo faça parte dele. Pois é, Cristiano Vilela, o dinheiro vem de onde e esse adiamento para março, talvez, dessa decisão final?
O que me chama a atenção, e a Dora colocou bem isso, é que o presidente da República atravessou o samba nessa história, né? Porque geralmente a gente está acostumado de haver uma divergência de dois setores dentro de um governo e o chefe do executivo vai lá e toma a decisão salomônica, ou então ele escolhe um dos dois lados, ele dá a palavra final. Nesse caso, o presidente Lula atravessou o samba, criou uma confusão generalizada e agora, de alguma forma, o governo está tentando consertar. Vamos aguardar para ver se esse otimismo do ministro Haddad se confirma ou não. Eu tenho a impressão que não.